Eu já passei por muitas situações em que, por mais que eu tentasse ser o homem certo, parecia que algo escapava do meu controle. Foi quando percebi que certas perguntas, quando feitas no momento certo e da maneira certa, têm um poder quase hipnótico sobre uma mulher. Não estou falando das perguntas clichês, aquelas que qualquer um faz para parecer interessado. Estou falando das perguntas que mexem com a mente dela, que provocam desejos, mistérios e uma conexão profunda, quase visceral. Na minha jornada, descobri que dominar a arte de fazer perguntas que instigam, que revelam segurança, que provocam o desejo de transar e de estar ao seu lado, é uma das armas mais poderosas que um homem pode ter. E não é só isso, essas perguntas também mostram que você é um homem de padrão alto, alguém que não se contenta com pouco e que sabe o valor que carrega financeiro, emocional e sexual. Não se trata apenas de sexo, embora ele seja parte natural e essencial desse jogo. Falo de entender o que desperta o tesão real, aquela vontade intensa que faz uma mulher pensar em você a noite inteira, que faz ela querer mais, se entregar sem medo, e ainda se perguntar se você está ao alcance dela ou se é uma conquista que vale a pena lutar. E para isso, o homem precisa estar no seu auge, com mente afiada, corpo dominado e contas bancárias que sustentam a confiança. Mulheres são atraídas pelo poder que você exerce sobre si mesmo e sobre sua vida. Elas querem homens que transam com intensidade, que não ficam chorando por aprovação, que sabem usar a masturbação para manter o controle do desejo e que investem pesado no crescimento financeiro para garantir uma vida de alto padrão, porque conforto e status também são sexo, são desejo. Eu quero te mostrar como essas 10 perguntas ativam tudo isso de uma vez só. Se você está cansado de ser só mais um na fila, de ouvir não e sentir que nada muda, fica comigo até o final. Vou revelar as perguntas que mexem com a cabeça delas, ao mesmo tempo, mostram a elas que você não é um homem qualquer. Que você é o tipo de homem que elas sonham mais que só os homens realmente fortes conseguem se tornar. A pergunta que mostra que você não tem medo de ir além. Eu aprendi cedo que, para realmente prender a atenção de uma mulher, é preciso sair da mesmice das perguntas comuns. Quando você pergunta algo que revela que não tem medo de ir além do superficial, você começa a despertar algo diferente nela, uma mistura de respeito, curiosidade e desejo. Essa primeira pergunta que faço é um gatilho poderoso, porque revela confiança e domínio sobre si mesmo. Quando eu pergunto qual foi a última vez que você se permitiu sentir tesão de verdade, não estou apenas querendo saber sobre sexo. Quero que ela pense no que realmente a faz vibrar, no que a tira da rotina, naquilo que ela talvez tenha vergonha de admitir. Essa pergunta faz com que ela conecte comigo em um nível mais profundo, e aqui está o segredo: mulheres adoram homens que não têm medo de falar sobre sexo e prazer sem vergonha ou tabu. Essa abordagem é isso, falar a língua dela, sem se desculpar. É mostrar que eu entendo que a vida não é só trabalho e responsabilidades, mas também prazer e desejo. E quando um homem fala abertamente sobre esses temas, ele transmite poder. Poder de não se esconder, de ser autêntico e de comandar a situação, seja na cama ou na vida. Além disso, essa pergunta deixa claro que eu me importo com a intensidade do prazer dela, e não apenas com a mecânica do sexo. Porque um homem estoico não é insensível, ele sabe que o desejo nasce da conexão emocional e do respeito mútuo. Por isso, perguntar sobre o que a excita verdadeiramente faz com que ela me veja como alguém que sabe mais do que simplesmente transar. Por fim, ao fazer essa pergunta, eu deixo uma porta aberta para ela se revelar, para entrar em contato com seu lado mais íntimo. E isso a faz sentir que eu sou diferente, que posso ser o homem capaz de levá-la a lugares que ninguém mais levou. Isso gera desejo e admiração ao mesmo tempo. E é aí que o jogo realmente começa. A pergunta que testa a honestidade sem criar conflito. Aprendi que ser direto demais pode assustar, mas ser vago demais só deixa tudo na superficialidade. Por isso, a segunda pergunta que deixo escapar no momento certo é feita para testar a honestidade dela, sem colocar a relação em risco imediato. Quando foi a última vez que você ficou realmente irritada comigo e não me disse? Essa pergunta é um convite para que ela mostre vulnerabilidade, para que deixe escapar o que normalmente esconde aquela raiva, frustração ou decepção que a maioria das mulheres engole para evitar confronto.
Ao perguntar isso, mostro que não tenho medo do desconforto, que estou aberto para encarar os problemas, mas não de forma acusatória, e sim para entender o que realmente acontece por trás do sorriso. O homem estoico sabe que as mulheres sentem, processam e muitas vezes abafam emoções para manter a paz. Mas essa paz é uma ilusão se a verdade não vier à tona. Ao fazer essa pergunta, eu deixo claro que quero uma relação real, onde as imperfeições possam ser discutidas. Isso cria uma conexão emocional profunda e abre espaço para que ela confie mais em mim. Além disso, essa pergunta mostra que não sou um homem que foge do conflito, mas sim alguém que sabe que o crescimento vem do enfrentamento. Mulheres são instintivamente atraídas por esse tipo de força emocional, porque sabem que, no fundo, um homem assim é capaz de liderar na vida e na cama. Isso aumenta o desejo, porque ela sente segurança para se abrir. Por último, essa pergunta também me dá uma vantagem estratégica. Se ela se abre, posso agir para corrigir e fortalecer o vínculo. Se ela evita, tenho uma pista clara do que está acontecendo por trás da fachada. O homem sábio não depende só das palavras, mas lê o que fica nas entrelinhas. A pergunta que mexe com o desejo e a imaginação dela. Eu sempre soube que o desejo verdadeiro nasce da imaginação. Não basta apenas o contato físico, a rotina do sexo. Por isso, uma das perguntas que mais mexem com uma mulher é aquela que toca nas fantasias não ditas, no proibido que ela guarda para si mesma. Quando eu pergunto, qual é a fantasia que você nunca contou para ninguém? Ela fica dividida entre o medo do julgamento e a vontade de se abrir, e isso cria uma tensão deliciosa. Essa pergunta é poderosa porque vai além do sexo mecânico, ela é um convite para que ela se sinta segura para ser quem realmente é, para revelar desejos que normalmente são reprimidos. Eu mostro que não sou apenas mais um homem, ou sou alguém que domina a arte da escuta e da aceitação sem críticas. Isso gera confiança e aumenta o desejo imediato. Para um homem estoico, entender que a mente dela é tão importante quanto o corpo faz toda a diferença. Quando ela revela suas fantasias, está abrindo uma porta para que eu possa ser o homem que as realiza, que não tem medo de explorar o lado mais selvagem e autêntico dela. Essa vulnerabilidade, longe de ser fraqueza, é um sinal de poder, o poder da entrega e da confiança. Além disso, essa pergunta demonstra que eu sou um homem que está à frente do tempo, que não se limita ao convencional e que sabe criar experiências memoráveis. Mulheres são atraídas por homens que sabem transformar o desejo em aventura, que sabem dominar a situação sem perder a sensibilidade. Isso faz com que elas queiram mais, muito mais. Por fim, é importante lembrar que a resposta não é o mais relevante. O que importa é a reação dela ao ser questionada. A hesitação, o brilho nos olhos, o silêncio carregado de significado, tudo isso alimenta a chama da atração. O estoico sabe que o jogo está nas entrelinhas, no que fica entre o que se diz e o que se cala. A pergunta que testa o nível de compromisso sem sufocar. Na minha caminhada, entendi que compromisso é uma palavra pesada para muitas mulheres e também para muitos homens. Por isso, uma das perguntas que deixo escapar quando sinto que é o momento certo é: o que você realmente espera de mim, sem máscaras nem jogos? Essa pergunta não é só para saber se ela quer algo sério ou casual. É um convite para que ela seja honesta consigo mesma e comigo, para que revele o que está atrás do desejo e da atração. Um homem estoico sabe que clareza é poder e que só assim se evita ilusões e frustrações que corroem a alma. Quando ela me responde, vejo mais do que palavras, vejo o que ela não diz, o medo que esconde, a esperança que ainda carrega. É ali que um homem que domina a si mesmo age com calma, sem pressa, deixando que o tempo confirme a verdade, mas sempre sabendo o que aceitar e o que recusar. Mulheres se sentem atraídas por homens que não têm medo de perguntar o que importa, que não ficam presos em jogos baratos, que sabem o valor do próprio tempo e da própria presença. Isso mexe com o desejo porque elas percebem que estão diante de alguém que sabe o que quer e que não vai se contentar com menos do que merece. Por fim, essa pergunta é um espelho para você, homem, se perguntar: eu sei o que quero de verdade? Estou preparado para dar o que ela espera? A resposta a essa pergunta é o que vai determinar o seu caminho daqui para frente. E lembre-se, um homem de verdade é aquele que age com propósito e integridade, mesmo quando ninguém está olhando. A pergunta que revela o respeito e a admiração que você merece.
Na minha jornada, aprendi que uma das maiores armadilhas é buscar respeito sem mostrar que você mesmo se respeita. Por isso, uma das perguntas que sempre faço, em momentos estratégicos, é: o que você mais admira em mim, mesmo quando eu não estou tentando impressionar? Essa pergunta não é para inflar o ego, mas para medir o nível de conexão verdadeira. Mulheres são mestres em perceber quando um homem é autêntico ou quando está apenas tentando agradar. E essa pergunta expõe essa linha tênue entre ser real e ser um mero passatempo. Quando ela responde, mesmo que de forma sutil, você percebe se ela realmente valoriza quem você é, seu esforço, sua força, sua integridade. E isso não tem nada a ver com dinheiro ou aparência, mas com a postura de um homem que sabe o que quer e que caminha firme em direção aos seus objetivos. O homem estoico entende que a admiração não se implora, se conquista com atitudes diárias, com disciplina e com a busca constante por se tornar melhor. Essa pergunta, quando feita com sinceridade, pode ser o divisor de águas entre um relacionamento vazio e um verdadeiro companheirismo. E aqui vai o alerta: e se a resposta for rasa ou automática, é sinal de que você precisa elevar seus padrões. Mulheres querem homens que não se contentam com pouco, que dominam seu corpo, sua mente e sua vida financeira, homens que transam com paixão e que têm uma visão clara do que desejam para o futuro. A pergunta que revela o nível de desejo verdadeiro dela. Aprendi que nem tudo que parece desejo é realmente desejo. Muitas vezes, o que as mulheres mostram é só uma sombra do que sentem de verdade. Por isso, uma das perguntas mais reveladoras que faço é: quando você pensa em transar comigo, qual é a imagem que vem à sua cabeça? Essa pergunta mexe com a imaginação e faz ela se conectar com o que sente no íntimo. A resposta, mesmo que não dita em palavras, se manifesta no olhar, na hesitação ou na intensidade do sorriso. Para um homem que sabe observar, esse é o termômetro real do desejo. O estoico entende que o desejo verdadeiro nasce da segurança, do respeito e da conexão emocional, não só da atração física. E quando ela consegue se imaginar com você, entregando-se sem medo, é porque você está no caminho certo. Isso mostra que sua presença vai além do físico, ela está na mente e no coração dela. Além disso, essa pergunta deixa claro que você não tem vergonha de falar abertamente sobre sexo e vontade, algo que muitos homens perdem por medo ou insegurança. Ser direto, com respeito, é uma das maiores armas de um homem que domina a si mesmo. No final, o segredo está em saber que sexo e desejo não são coisas separadas da vida, eles fazem parte da sua jornada de crescimento. Dominar isso é dominar sua vida. E quando ela percebe isso, o jogo muda completamente a seu favor. A pergunta que desafia a zona de conforto dela. Eu descobri que, para criar uma conexão verdadeira e despertar desejo intenso, é preciso desafiar a zona de conforto dela. A pergunta que faço para provocar esse efeito é: qual foi a última vez que você fez algo só para se sentir viva, sem pensar nas consequências? Essa pergunta mexe com o lado selvagem e livre que toda mulher carrega, mas que muitas vezes reprime por medo, insegurança ou até por querer agradar os outros. Ao fazer essa pergunta, eu mostro que valorizo esse lado dela, que respeito a coragem e a autenticidade, e isso cria uma admiração silenciosa. Um homem estoico sabe que o desejo nasce da aventura, do risco controlado e do mistério. Se ela responde com entusiasmo ou até hesitação, é um sinal de que está começando a se abrir para novas possibilidades, inclusive ao seu lado. Esse é o tipo de energia que mantém uma relação viva, intensa e cheia de paixão. Mais do que isso, essa pergunta também serve para você, homem, refletir sobre sua própria vida. Será que você está realmente vivendo com intensidade ou está preso em rotinas seguras, mas entediantes? Mulheres são atraídas por homens que vivem, não por aqueles que apenas existem. E lembre-se, a zona de conforto é inimiga da evolução. Se você quer ser o homem que deixa uma mulher louca de desejo, precisa desafiá-la e também se desafiar. Porque só quem tem coragem de sair do comum alcança o extraordinário. A pergunta que revela o nível de interesse real dela. Na minha experiência, nem tudo que parece interesse é genuíno. Por isso, sempre uso uma pergunta para desvendar a real intenção: se eu não estivesse aqui agora, o que você faria? Essa pergunta pega de surpresa, porque revela a verdade por trás da máscara do interesse superficial. Ela obriga a mulher a mostrar se realmente quer estar com você, ou se está apenas preenchendo um vazio,
por hábito ou até por comodismo. Para um homem estoico, entender essas nuances é fundamental para não se perder em relacionamentos vazios. Se a resposta for algo distante, sem vontade, é hora de repensar sua energia investida. Se for intensa e cheia de planos, você sabe que está no caminho certo. Mulheres respeitam homens que não têm medo de questionar, que buscam a verdade e não se deixam enganar por aparências. Essa pergunta, feita no momento certo, coloca tudo na mesa e só quem tem confiança para ouvir a resposta merece seguir adiante. E saber o que ela faria na sua ausência te dá poder para decidir se vale a pena investir mais tempo, energia e até desejo. Porque, no final, o tempo do homem é seu bem mais precioso. A pergunta que mexe com a confiança e o jogo do poder. Com o tempo, entendi que a confiança é a base de todo desejo e respeito. Por isso, uma das perguntas mais impactantes que faço é: o que você faria se eu dissesse que não me importo com o que você pensa sobre mim? Essa pergunta não é para jogar um jogo de arrogância, mas para mostrar que o homem que domina sua mente não se deixa afetar pelo julgamento alheio, nem busca aprovação desesperadamente. E isso mexe com a mulher, porque a insegurança dela encontra um contraponto forte e impenetrável. Mulheres amam homens que não têm medo de ser quem são, que mantêm sua postura mesmo diante da rejeição. Isso cria um magnetismo quase impossível de ignorar, porque o poder do desapego é sedutor e provoca uma reação intensa de atração. Além disso, essa pergunta faz com que ela reflita sobre o valor real que você dá para a opinião dela, e isso muda o jogo. Ela percebe que o homem está no controle, que não se curva, e isso desperta respeito, um ingrediente essencial para o sexo selvagem, a entrega sem culpa e o desejo que não se apaga. No fundo, o estoico sabe que o verdadeiro poder está em não ser refém do outro, mas ser mestre de si mesmo. E essa pergunta é a chave para mostrar exatamente isso. A pergunta que sela o jogo e deixa a marca da sua presença. No final das contas, o que realmente diferencia um homem comum de um homem inesquecível são os momentos em que ele faz a mulher se sentir única e ao mesmo tempo desafiada. Por isso, a última pergunta que faço é: o que você acha que vai acontecer entre nós, se eu decidir não estar mais aqui? Essa pergunta é um golpe certeiro, porque traz à tona o medo da perda e faz ela avaliar o real valor da sua presença. Não é uma ameaça, mas uma demonstração clara de que você não é um pedaço descartável da vida dela. Você é o protagonista da sua própria história, e ela precisa entender isso. Um homem estoico não implora por atenção, não mendiga amor. Ele impõe sua existência com serenidade e confiança, sabendo que quem merece ficará e quem não ficar, nunca foi para valer. Essa postura é brutal, mas necessária para manter o respeito, o desejo e o poder dentro do relacionamento. Além disso, essa pergunta deixa uma marca psicológica profunda que mexe com o coração e a mente dela. Ela começa a perceber que o jogo não é só sobre sexo ou companhia, mas sobre quem tem a verdadeira força e que essa força está em você. Então, se você quer ser esse homem, o mestre do seu destino, o homem que não se deixa dominar nem perde seu valor, comece a usar essas perguntas com coragem e inteligência. O caminho não é fácil, mas é o único que leva à verdadeira liberdade emocional, sexual e financeira. Se esse conteúdo te trouxe valor, inscreva-se no canal para receber mais ensinamentos que vão elevar sua vida a outro nível. Curta o vídeo para fortalecer essa comunidade de homens que buscam ser melhores todos os dias. E deixe nos comentários qual dessas perguntas você vai começar a usar ou qual te fez pensar mais. Aqui, nós não fazemos drama, fazemos evolução. Até o próximo vídeo.